E agora, estão me ouvindo? Agora sim, mestre, agora sim. Tudo certo. Boa noite a todos, a minha líder Soraya, que alegria estar aqui depois desse susto. Esse susto do trabalho virtual, ele é igual a você vai marcar uma reunião, chega lá, a maçaneta não abre, você está sem a chave. Mas acontecem isso. Questões imprevisíveis, a gente tem que tentar lidar sempre, né? Boa noite, Diego. Chegando agora aí no nosso canal. Vamos lá, então, doutor Juliano? Darmos início Vamos em frente, uma alegria. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando aos amigos do Sistema de Segurança, aos demais convidados. Hoje é um canal aberto e é uma honra colaborar com o desenvolvimento do segmento produtivo da segurança privada e da vigilância do transporte de valores. O prazer é nosso, doutor Juliano, né, tê-lo conosco, tanto integrando aí a nossa consultoria jurídica, enriquecendo ainda mais o nosso setor, e saber que podemos contar com profissionais tão qualificados e sempre atualizando, né, porque hoje o nosso trabalho como advogado está sendo bem desafiador, né? Tantas inovações em meio à pandemia. Começa a grande rediscussão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que, embora tenha sido já publicada, ela estava, muitas na esperança de que ela não fosse, né, entrar em vigência, mas despertou aí um desespero para muitos de se adequarem. Então, acho que é imprescindível aí nós, como advogados, como empresários, enfim, estarmos sempre atualizados. E a Lei Geral de Proteção de Dados é o nosso novo desafio, né? Digamos assim. Então, reitero meu agradecimento em nome do INACEP, né, o Instituto Nacional das Empresas de Segurança Privada. O intuito do INACEP é exatamente esse, é a gente ter projetos de divulgação de informações, de parcerias, que levem aos empresários das empresas de segurança e todos aqueles que são, né, diretamente ou indiretamente ligados ao setor, informações que corroboram no crescimento da segurança privada. Então, a gente entende que é muito importante esses eventos para que sejamos todos atualizados e bem alinhados. Então, fico muito feliz e pelo privilégio e a oportunidade, né, de ouvi-lo falar. Então, vou deixá-lo falar, porque é o que todo mundo está aqui disposto a ouvir. Então, para iniciarmos as nossas discussões, queria que o senhor falasse para a gente aí um pouquinho sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio dentro de um contexto, né, de modernidade, no contexto de que as nossas informações pessoais hoje elas estão nas redes, né, Soraya? Antes a sua identidade só tinha na sua carteira e nos lugares que você colocava a mão. Isso hoje mudou e hoje é quase que obrigatório e indispensável esse, entre aspas, compartilhamento, né? A nossa vida vem dependendo cada vez mais dos instrumentos de tecnologia. Então, assim, todos aí que estão nos ouvindo, eu tenho certeza, todos possuem uma conta bancária, todos possuem um celular, e todos que possuem um celular ou estão vinculados, né, ao sistema iPhone ou ao Android, e a gente colocou o nosso cadastro para ter acesso aos aplicativos. Na grande maioria também inserimos os nossos dados de cartão de crédito, né? E isso tem valor, né? Informação é uma coisa muito importante. E então, quer dizer, com esta geração, esse aumento, leis foram sendo criadas, primeiramente, como é comum, né, nos países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, e essas regulamentações e proteções foram ganhando força e espaço, né, de que é obrigação dos destinatários
e detentores dessas nossas informações darem a essas informações a devida segurança, de forma que não gerem prejuízos para nós. Por quê? Porque a utilização de dados de forma fraudulenta gera prejuízo pessoal para as pessoas. E uma outra coisa que também ficou muito bem identificado é que a detenção de um número cada vez maior de informações de natureza pessoal se transformou numa atividade muito lucrativa, né? Então, possuir dados das pessoas é muito importante, daí o espírito da regulamentação. O Brasil não está atrasadérrimo como outras nações, mas a gente sempre vem num ritmo ali, sempre observando realmente a Europa e Estados Unidos. A LGPD veio, teve um longo espaço de tempo de vacatio legis, né? Aos que não são operadores do direito, vacatio legis é o período em que a lei foi promulgada, sancionada, ela é pública, conhecida, mas ela ainda não produz os seus efeitos na vida do cidadão. A lei é de 18 de julho de 2019, realmente se entendeu que poderia haver uma prorrogação por conta da pandemia, mas isso não aconteceu, né? O Senado Federal entendeu por bem entrar em vigor e está aí. Hoje a LGPD está valendo e ainda vai falar um pouquinho só as suas penalidades, né? Que é o que torna uma lei obrigatória, né? Aí isso vem dentro do direito penal, vem dentro do direito civil. Por que uma lei dos homens ela é obrigatória? Porque descumpri-la tem uma penalidade, né? Então, a LGPD tem punições. A gente tem um trabalho feito, vou até mostrar aqui para a gente que está nos acompanhando. A impressão não ficou muito boa, não, mas eu fiz esse quadrinho aqui, ó. A LGPD chegou, e agora? Aqui tem um cara, né, meio desesperado, sem saber o que fazer. Esse nosso propósito, né, do INACEP, da FENAVIST, vem para que possamos dar o mínimo de preparo, né, aos nossos associados, aos nossos parceiros, o know-how do que deveremos todos nós agora, obrigatoriamente, passar a fazer com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E era uma carência muito grande, né, doutor? Eu me recordo um caso bem recente, aqui interno mesmo da equipe FENAVIST, uma funcionária, ela estava bem feliz que tinha sido no sistema autorizada a aposentadoria dela, né? E daí ela, ali no Facebook, ela falou assim, doutor, eu quero fazer um jantar para anunciar a minha aposentadoria para a minha família, para o meu esposo, que é muito esperado. Ela trabalhou muitos anos, há quase 30 anos na FENAVIST. E daí a gente conversou, tal, até falei, me propus a ajudá-la a fazer o jantar, enfim. E menos de meia hora que nós conversamos sobre isso, que eu dei a notícia que tinha sido autorizada a aposentadoria, um esposo dela ligou. Olha, acabaram de me ligar do banco oferecendo crédito consignado, que você agora, você como aposentada, você tem direito. E ela ficou decepcionada, assim, porque foram questões, assim, sinceramente, foram 30 minutos em média. E daí o banco já tinha tido acesso ao dado de que ela estava aposentada. Então, é uma lei necessária, né? Era uma carência que nós tínhamos, tanto a nível internacional como a nível nacional. Mas eu não sei, e daí eu acho que o senhor já antecipou um pouquinho, se nós brasileiros já estávamos preparados, né? Eu acho que o brasileiro tem a fama, né, de deixar tudo para cima da hora, mas é uma quebra de paradigma e eu acho que o momento, principalmente agora com o vigor da lei, será que as empresas, as pessoas estão preparadas para seguir aos rigores que a lei exige? Fica esse nosso questionamento, né? E eu me lembro, eu brinco que teve um jurista, todo mundo vai conhecer o nome dele, que é o José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, né? Ele, no programa dele, às vezes falava, essa lei não pegou, né? Como se uma lei tivesse isso de pegar ou não pegar. Mas no Brasil, às vezes, né, Soraya, a gente vivencia isso, leis que pegam são aquelas que não são respeitadas aos seus destinatários e cujo cumprimento não é exigido pelas autoridades, né? Essa questão mesmo de beber e dirigir
verdade seja dita, essa lei já existe desde 1960, 70, mas ela era tolerada, né, pelos aplicadores da lei. Aí o mundo foi tomando ciência da importância disso, a penalidade foi aumentando, o rigor na exigência também. A LGPD, ela se aplica, e aí é um ponto importante, ela se aplica a pessoas físicas, a todos os tipos de pessoa jurídica, ela se aplica às empresas públicas, às empresas privadas, a associações, a sindicatos, a federações, como a FenaVist. Ela se aplica, Soraya, aos escritórios de advocacia, né? Nós aqui já estamos, dentro da nossa equipe do Costa Couto Advogados, escolhendo o nosso DPO, que é o Data Protection Officer, é o encarregado de gestão dos dados, né? Agora, junto com a proposta, junto com o contrato, né, os nossos clientes estão tendo que assinar um termo de consentimento de tratamento e utilização de seus dados, como recomenda a lei. E aí eu tenho uma ponderação que a gente vê assim, as grandes corporações, né, as empresas que têm até condição, elas farão isso, né? Mas como é que você vai exigir de uma padaria, um boteco de esquina que faz fiado, aquele fiado no caderno, ele tem informação das pessoas, que ele vai aplicar dentro dele LGPD, né? Assim, aí vem a realidade do Brasil e que teremos dificuldades. Mas veja, até para prosseguir, em tese, a LGPD vai ter que se aplicar às igrejas, né? Que não têm fins lucrativos, vai se aplicar a partidos políticos, a condomínios, a clubes, Soraya, todos os clubes de natureza esportiva, ou seja, é um mundo de gente, e eu realmente hoje eu não tenho certeza para lhe avisar de que todos esses órgãos e entidades destinatárias dessas obrigações estão realmente ciosas e cientes do que deverão fazer, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e são dois deveres de casa. Um é no aspecto da consciência, né, da informação, do treinamento das suas equipes, e outro é um aspecto até tecnológico, né, da base de dados. Qual é o tratamento informático que essa empresa ou entidade está dando a essas informações que ela detém, né? Isso tudo é muito importante, é uma conjugação aí de direito, de área jurídica, com área de tecnologia da informação. Sim. E, assim, até atendendo aqui a alguns questionamentos, na sua visão, doutor Juliano, quais serão os principais desafios, além da implantação da tecnologia, quais são os principais desafios que as empresas possuem hoje para a implantação dessa nova lei? Eu acho que até pegando um pouquinho isso que a gente estava mencionando agora, tem uma questão de cultura muito dura a ser enfrentada, né? Mas, ao mesmo tempo, o exemplo que você deu é maravilhoso, da sua colega de FenaVist, que se aposentou. Talvez, algum tempo atrás, esse fato dela ter se aposentado e receber, logo depois, uma ligação para o empréstimo consignado, antigamente, talvez ela ficasse feliz, né? Mas agora, a gente aqui, nessa palestra, nesse evento, você está dizendo que ela tomou um susto, e ela, às vezes, se sentiu violentada, né, no seu direito, na sua privacidade, né? Então, veja, já há uma consciência. E a LGPD, uma das coisas que ela veio é para firmar mesmo esta questão de respeito à privacidade e mais. Da mesma forma que nós sempre valorizamos o que a gente chama do direito civil, o princípio da autonomia da vontade, né? Nós só celebramos os contratos em relação aos quais nós manifestamos a nossa vontade. É assim quando você assina um contrato, quando você celebra um casamento e tal. Então, assim, é a autodeterminação informativa. Eu tenho que ter autonomia para decidir com quem, quando e quais liberdades eu dou àquele destinatário, dono das minhas informações, sabe? E aí vem, porque existem vários tipos de dados, né? E, por exemplo, o dado pessoal é o dado mais comum, né? É o meu nome, é a minha imagem, o meu endereço, o meu e-mail. Agora, você tem dados que são tratados, inclusive pela lei, como dados sensíveis, né? Exemplo, qual é a minha determinação religiosa?
eu tenho algum viés ou ideologia ou partido político, eu sou filiado a algum sindicato, né? Aí já são dados sensíveis, porque eles podem ter consequências para a minha pessoa, a depender como eles forem utilizados, né? O registro civil, não, todo mundo tem, e isso não dá valor, não dá nenhum espaço para julgamento. Já os dados sensíveis, não, né? A opção sexual, o meu histórico de saúde, esses são dados que têm muita importância para a minha pessoa e merecem tratamento especializado, e a lei LGPD, ela deu isso, né? Ela deu garantia, Soraya, a inviolabilidade da minha intimidade, das minhas informações, né? Da mesma forma que não é dado a alguém contar histórias, e isso pode até ser crime, de difamarem a minha pessoa, injuriarem, caluniarem, os meus dados também, eles também garantem dentro da minha esfera, da minha honra e da minha privacidade. Perfeito, doutor Juliano. Aproveitando aqui esse intervalo, só para cumprimentar o pessoal aqui que está acompanhando, vejo aqui vários amigos, colegas de estudo, inclusive. Muito obrigada pela presença. O presidente aqui do Sindesp de Rondônia, o senhor Francisco Fonseca. Alegria. Parceiros, o Alan, nosso parceiro aí do INACEP. Agradeço a todos, também o Rodrigo, da Sodexo, todos aqui presentes prestigiando o nosso evento. E, dando sequência aqui às nossas perguntas, com relação, porque assim, quando se trata de lei de dados, a ideia que tem é só dados pessoais. Mas, indiretamente, a gente tem, por exemplo, um dado de fulano, mas está vinculado também os dados da empresa, né, que, de forma indireta, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas que, eu não tenho problema não, porque eu não tenho dados pessoais, só tenho um dado da empresa. Mas ali nos dados da empresa tem um nome, quem é o representante legal, né? Então, é importante as pessoas terem a consciência de que, quando fala de dados pessoais, ele é um pouco mais abrangente, não é só nome, como o doutor Juliano mesmo disse, né? Nome, o CPF, enfim. Então, mas a gente tem algumas exceções, né, doutor Juliano, na lei geral. O senhor pode falar um pouquinho, principalmente para as empresas de segurança? Eu acho que é importante a gente focar essa questão das exceções, porque já antecipando, né, a questão da segurança pública. Nós, como empresa de segurança privada, a gente está cobertado na sua leitura por essa exceção ou não? Vamos lá. O que é importante dizer é que também, um pouquinho antes de entrar neste ponto, é que você tem um preceito, uma parte da lei, que trata do chamado dado anonimizado, o dado transformado em anônimo. Ou seja, por exemplo, uma empresa de segurança, ela tem 3.000 empregados, ela vai ter que fazer a gestão dessa informação, né? Ela tem toda a informação, o endereço, o CPF, às vezes se o cara é casado, se ele tem marido, mulher, esses dados pessoais. A empresa terá a obrigação de fazer a gestão séria desses dados. Ela também vai ter que trazer e cuidar das informações dos dados sensíveis. Agora, por exemplo, ela vai criar um banco de dados. Então, ela vai ter um banco de dados completo. Aí, vamos supor que ela vai celebrar o seu contrato de seguro e vai ter que compartilhar as informações da sua base de funcionários com uma empresa de seguros, por exemplo, ou uma corretora. Ela vai ter que, na medida do possível, anonimizar os dados. O que significa isso? Para que ela possa utilizar. Então, ela vai ter que tirar as informações que identifiquem as pessoas e que possam expô-las. Mas ela vai poder usar, por exemplo, olha, eu tenho 3.000 funcionários, tantos mil com 25 anos, tantos mil com 26, tantos mil moram em tal lugar, em tal região, e para que isso seja feito o cálculo, de repente, atuarial do risco daquela atividade dela. Agora, veja, o dado anonimizado, ele tem que ser feito de uma forma que quem receber esses dados não vai conseguir identificar as pessoas em específico, não vai conseguir essa exposição. Então,
são dados que, por meios técnicos de informática, ele passou por etapas que garantiram a desvinculação dessas informações a esta pessoa em específica, né? E isso também é tratado, essa seria, assim, num certo aspecto, uma exceção à regra. Por óbvio, né, a gente continua, Soraya, também, o interesse público, ele tem o seu espaço, né, seja para a necessidade de recenseamento, né, os estudos que são levados a efeito pelo Estado, e bem como as investigações, porventura, de natureza penal, né, e ou de segurança privada, de medidas que possam ser, como agora tivemos. Veja, olha que engraçado, na pandemia, chegou a começar a ter um debate. Agora, passados exatos 6 meses, né, a gente já está acostumado. Eu garanto que todo mundo aí que está nos vendo tem alguém próximo que teve Covid. Se Deus quiser, todos curados, melhoraram. Mas no começo, ter Covid, ninguém queria falar, porque aquela pessoa poderia sofrer represálias. E aí, não sei se aos que não são de Brasília, em Brasília tivemos um caso de um casal em que a moça foi internada com Covid, era até uma colega advogada, graças a Deus melhorou, depois, se não me engano, de quase 90 dias, muitos deles em UTI, mas o marido dela não queria ficar recluso, não quis se submeter ao confinamento, e o Distrito Federal foi obrigado a ingressar em juízo, né? E aí, obviamente, houve a exposição do nome desse cidadão, né, na mídia, e entendeu que aquilo era ruim. Olha, mas era questão de saúde pública, então você tem uma ponderação de princípios e interesses que, em algum momento, né, nos leva a agir de uma forma, em tese, contrária ao que a lei determina para casos gerais. A especificidade, ela deve ser tratada, né? Até porque nenhum direito é absoluto, né, doutor? Olha, talvez só a vida, olha lá, por enquanto, né? Olha lá. Nós temos uma pergunta aqui, do Diego Rocha, um grande amigo, meus cumprimentos, Diego. Ele pergunta o seguinte, quais são as penalidades se houver a quebra, né, dessa lei? Vamos lá. Você vai ter aí, Diego, tanto penalidades formais, que eu vou abordar aqui agora, mas veja que as empresas de grande e maior porte, assim até como os nossos escritórios, as entidades, elas vivem muito da credibilidade que possuem junto ao público em geral, né? Então, a saúde financeira, os propósitos de determinada corporação são muito valorizados. Então, assim, antes de falar um pouquinho das penalidades, eu entendo que o cumprimento dessa lei, da LGPD, ela virá, óbvio, por não ser punido pela Autoridade Nacional da Proteção de Dados, recém-criada, mas é porque é inconteste que, por exemplo, uma empresa que se submete a um ataque de hacker ou por negligência ela expõe os dados dos seus clientes, em que há um vazamento de dados, a primeira coisa que você tem, a credibilidade dessa empresa é afetada. Então, uma primeira punição é causada pelo mercado, né? Se você não se sentir seguro em compartilhar seus dados com determinado segmento empresarial, você não irá contratar com ele, porque você não quer essa exposição. Então, além dessa questão de um prejuízo público, em conjunto costuma vir também ações judiciais de danos morais, pessoas que foram prejudicadas por um vazamento de dados, elas também podem ter prejuízos financeiros. Então, veja, a empresa não só perde possível clientela e possíveis negócios, como ela pode sofrer ações, e isso também vai ter custo. Mas, além disso, as punições previstas em lei começam com uma advertência. Essa advertência não é uma simples advertência, ela pode impor prazos e pode impor medidas que devem ser adotadas por aquela empresa para que ela se adeque à segurança e aos requisitos necessários da lei. Pode vir uma multa, que pode ser de 2% sobre o faturamento, excluindo-se os tributos, e até 50 milhões de reais. Aí a gente tem uma regra antiga do direito, que se aplica, né, no sopesamento de danos morais, que é o tamanho do dano, o tamanho do problema e a capacidade econômica do ofensor. Então, eu tenho um case das palestras que a gente tem dado, a British Airways, a companhia aérea britânica, ela sofreu uma multa recorde de 230 milhões de dólares em julho de 2019, né?
Além disso, as empresas podem ter ainda, Diego, uma multa diária até que recomponham, que adotem os atos necessários. E aí, vejam, com aquilo que eu falei, da credibilidade da empresa, nós aprendemos nas primeiras cadeiras de direito penal que as penas no direito penal, as penalidades que atentariam contra a dignidade da pessoa humana, elas não mais são aceitas no nosso mundo democrático, né? Ou seja, o açoite em público, mas na LGPD, uma das penas é a publicização da infração. Você não só é punido, como aquela punição é tornada pública para te expor, para te obrigar mais ainda. Você pode ter ainda o bloqueio de dados pessoais, você não ter acesso, a eliminação de dados pessoais que estão sob sua responsabilidade, e aí vejam, você pode ter até a suspensão do funcionamento do seu banco de dados e também a suspensão do seu direito que você, empresa, tem de tratar os seus dados. Veja, isso pode dar muitas ações judiciais, né? Da mesma forma que na Lei 8666, que é uma área que nós atuamos, você também tem todas essas punições, num certo aspecto semelhantes, né? Uma advertência, uma multa, uma suspensão do direito de licitar e depois até um impedimento à declaração de inidoneidade de se licitar. Então, a LGPD também tem gradações de penalidades a depender do caso. Espero ter respondido aí, Soraya, a resposta do nosso amigo, se não me engano, Diego. Isso, com muito louvor, doutor. Mas é importante a gente lembrar, até voltar na sua perguntinha lá do seu papel, né? A lei está valendo porque existem prazos, né? A questão da vigência da lei e a questão da aplicação das multas, das penalidades, né? Só pode explicar um pouquinho melhor com relação a essa questão da vigência e das execuções, cobranças, penalidades, enfim? A lei agora está vigente, né? As empresas e entidades devem passar a adotar os requisitos necessários para o tratamento de seus dados. Você hoje circula na internet, você, por exemplo, encontra modelos de diversas empresas, faculdades, o chamado termo de consentimento de tratamento de dados, e aí vários deles seguem os modelos previstos na lei, quais são as finalidades para as quais aqueles dados serão tratados, se eles podem ou não ser compartilhados, né, e dão o direito, porque aí vem a autodeterminação do privado. Eu falo, olha, não quero mais que você trate meus dados, não quero mais que você compartilhe meus dados, isso já está valendo. O que ainda não está valendo são as punições. Mas vejam, se a gente já está tendo a sensação de estarmos atrasados agora, em 16 de setembro, se você ficar ainda, né, na rede, no princípio da inanição, vai ser ainda pior, porque, num dado momento, quando as exigências forem colocadas em prática e as penalidades verdadeiramente aplicadas, aí vai ser, talvez, tarde demais. Mas o que temos hoje é como a Agência Nacional de Proteção de Dados também ainda está num momento incipiente de sua criação, né? Ela foi criada da noite para o dia, com alguns cargos, mas estamos, assim, em vias de termos a necessidade de, em realidade, sairmos da inanição e passarmos a adotar as previsões legais. E é importante lembrar que a lei é de 2018, né, doutor? Estamos em 2020 e agora está todo mundo desesperado porque a lei, né, realmente, efetivamente entrou em vigor e ainda pensando, não, mas a questão das punições só vão ser mesmo caso não haja adequamento, porque tem essa fase ainda de estruturação da agência no ano que vem. Então, fica o alerta, assim, né, da necessidade das medidas, porque ninguém espera. Todo mundo, acho que estava naquela sensação, vai ser algo parecido com o e-social. Pelo menos é a minha leitura, assim, né? O e-social veio, as empresas investiram alto para suas implantações com tecnologias, enfim, aí veio uma prorrogação, veio 2, veio 3, veio 4. Então, durante esse período, que tem sido um período, né, bastante turbulento, com muitas inovações em razão da pandemia, eu acho que a esperança que todo mundo tinha, não, vai ter mais uma nova prorrogação. Já estava todo mundo esperando a medida provisória sendo prorrogada, e isso não aconteceu.
Pelo menos essa é a minha leitura. Não sei se eu corroboro com o meu pensamento. Não só corroboro que eu me surpreendi quando não houve o adiamento, quando o Senado deu esse cavalo de pau aí. Eu falei, meu Deus do céu, olha aí, o Brasil agora jogando sério com isso, né? Me surpreendeu. Isso é verdade. E qual é a recomendação, doutor? O senhor acha que, assim, que as empresas precisam, não só as empresas, mas, no geral, as pessoas precisam tomar, quais medidas elas precisam hoje para emplacar essa lei dentro da sua empresa, dentro da sua, como o senhor disse, até das igrejas, né? Porque a gente tem que lembrar ainda, porque esses são dados pessoais no geral. E as pessoas que já faleceram? A gente vai pedir autorização para os seus sucessores da manutenção desses dados dentro do nosso arquivo. Uma igreja, por exemplo, né, recebeu um sacramento lá em 1900 e 1800 bolinhas. Os dados dela estão lá, então, mas pode ser que ela já tenha morrido. A gente tem que pedir autorização para os seus sucessores para manter esses dados lá. Então, se a gente pensar em pormenores, é um mundo, né? Na verdade, essa previsão pode estar contida no termo de consentimento, né? Qual é o momento fim? Agora, vejamos, os que aqui não mais estão nesse plano e foram para outro, em sua grande maioria, se Deus quiser, para o céu, para aqueles que assim acreditam, passam a ser dados, em tese, menos importantes e menos úteis, né? Porque a grande destinação, o grande valor de nossos dados está em elementos de natureza econômica, seja para sermos destinatários de comunicações publicitárias diretas, né? Seja para sermos destinatários de também publicidade indireta, ou seja, é o vender, né? Eu acho que todos aqui que estão nos vendo, estou vendo aqui agora no YouTube, algumas pessoas, Percival está aí, boa noite. Eu me espantei muito quando, num dado momento da minha vida, eu fui procurar no Google, no meu tablet, né, que é um fiel companheiro meu, Soraya, determinado destino de viagem, que eu estava planejando ir para lá com minha família. E aí depois o nosso interesse mudou e nós fomos para outro destino, e esse outro destino foi buscado pela Aline, minha esposa, lá no computador dela. E como eu não fechei negócio, o meu computador, ele continuou me dando propaganda daquele destino, primeiro, sabe? Eu entrava para acessar a Google e vinha lá a propaganda, eu falei, meu Deus, eu não quero mais viajar para esse canto, né? Então, inclusive hoje, os computadores falam assim, você permite compatibilizar a sua localização, né? Veja como é que é uma coisa importante. Então, os dados dos falecidos me parecem menos importantes. Agora, vamos lá. O que as empresas devem primeiro fazer? Mapear, dentro dos dados que possuem, quais são objeto de defesa e tratamento pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um primeiro aspecto. Em segundo, as empresas têm que entender, né, qual é o seu papel em relação a essa legislação. O que é que elas devem fazer a partir daí? Encontrar a base legal e a primeira coisa, em tese, todas as empresas deverão ter um DPO, que é um oficial de proteção de dados, né? Em inglês é o Data Protection Officer. Essas empresas, elas têm que nomear isso. E aí, eu até vi que o Diego fez uma pergunta anterior, como é que eu vou saber se determinada empresa está ou não tratando corretamente meus dados? Elas vão publicizar isso, Diego, sabe? Por exemplo, eu aqui no meu escritório, eu devo estar implantando isso agora no início de outubro. Eu vou colocar no meu site, né, que eu tenho políticas de proteção de dados implantadas no meu escritório. Da mesma forma que as empresas possuem política de compliance, né? E são coisas que estão caminhando juntos. Por exemplo, nós aqui de Brasília, o governo do Distrito Federal, tem uma lei no Distrito Federal que, para celebrar contrato com qualquer empresa pública ou com a administração pública do Distrito Federal, as empresas são obrigadas a ter políticas de compliance a partir de determinado valor. E aí ela tem um regimento interno, ela tem um diretor de compliance, ela tem que ter um canal de denúncia, né? Então, as empresas, elas terão estruturas que serão publicizadas e que quem está com ela contratando vai ter. As empresas já estão criando hoje, né, Soraya? Não sei se você já viu. Por exemplo, dpo@tam.com.br.
Se você Sim. teve algum problema, identificou que seus dados que estão na TAM vazaram, você tem que comunicar e ela tem que tomar atitude para isso, sabe? As empresas terão, como dito, que redesenhar os seus contratos, redesenhar os seus formulários para se adaptar, atualizar a sua política, né, de privacidade, e aí vai ter um aspecto importante, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, antes de terminar, vai ter que treinar os seus funcionários para também saberem lidar com essas informações que recebem. É o cara lá do balcão, né? O que ele vai fazer com isso, né? Sim. Nós temos algumas perguntas aqui, doutor Juliano. O Percival Aracema, lá de São Paulo, meus cumprimentos, Percival, ele pergunta como tratar os dados das empresas clientes e seus gestores, dados sensíveis, né, no geral. Como tratar? Daí, se o doutor tiver mais alguma complementação com relação a esse questionamento, doutor? E é importante dizer que o Diego perguntou lá atrás, a gente falou aqui só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a partir dessa lei nasceram direitos. Por exemplo, o direito de consumidores. Se um cara se sentir lesado, ele vai poder ir no PROCON, né? O Ministério Público pode abrir um inquérito civil quanto à negligência do tratamento de dados de determinada empresa, né? Então, existem outros problemas a serem enfrentados. As empresas, o correto seja que elas criem um plano de prevenção e até um plano de reação, um plano de resposta se ela vivenciar algum incidente. Da mesma forma que tem um gabinete de crise, quando tem um escândalo para tratar a mídia, né? A proteção de dados também vai ter que tratar disso. E aí, qual foi a ponderação dele mesmo? Ele pergunta como tratar, né, esses dados das empresas clientes e gestores. Como são inúmeros, né, os clientes, se eles devem mantê-los aí por longo prazo, enfim. Então, aí vem uma questão que é a seguinte, né? Por exemplo, aí entra uma empresa de informática, que o seu banco de dados deve ter a proteção para ele não ser hackeado, para ele não ser invadido. Então, você vai ter que adotar políticas de segurança tecnológicas. Outra coisa que é muito importante, o sistema, se esse banco de dados for acessado por funcionários, ter o controle de quem está acessando e o que está sendo acessado, de forma que, se houver algum vazamento, a empresa possa adotar os atos internos necessários de identificação desse funcionário para sua posterior responsabilização, né, funcional, civil e às vezes até penal, se ele se completou daquilo. Então, veja, tem todo um plano de contenção que deve ser feito internamente pelas empresas. Isso tem, obviamente, um custo e uma grande responsabilidade. Isso é o que deve ser feito. O nosso colega aqui, o Aloysio Correia, lá da Bahia, também questiona quais são as infrações que as empresas podem vir a cometer no dia a dia a ponto de desrespeitar a lei e suas prerrogativas. Qual é o primeiro quê? Quais as infrações que as empresas podem vir a cometer no dia a dia ao ponto de desrespeitar a lei e suas prerrogativas? Quais seriam as suas, né? Além das já mencionadas. Por exemplo, a primeira leitura assim, primária é de que as empresas devem ter noção de que agora é uma mudança de paradigma. Veja, eu tenho aqui no meu cliente uma carteira, eu tenho um aplicativo, um software que eu alimento com um banco de dados dos meus clientes. Qual é a primeira mudança que as pessoas devem ter de mentalidade? Poderia haver quem entendesse, Soraya, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, que esse banco de dados é meu do Juliano. Essas informações são minhas, do meu escritório, e como todo o direito de propriedade, que é o mais absoluto dos direitos civis, eu poderia dele dispor, gozar, fazer o que eu quisesse. Não, não, não. Essas informações foram a mim destinadas por estas pessoas, e a responsabilidade de bem tratar e cuidar destes dados é meu, e se eu não fizer isso direito, eu serei responsabilizado. Então, uma primeira grande quebra de paradigma que eu daria para esse colega é isso, as empresas compreenderem que os dados que elas possuem, elas não podem deles livremente dispor, não. Isso agora vai dar penalidade, vai dar responsabilidade e pode quebrar até a credibilidade, inclusive dos funcionários, tá?
certo? Verdade. O Paulo Florencio, ele questiona aqui, ele comenta: Doutor Juliano, boa noite. Qual deve ser o primeiro passo para que a empresa prestadora de serviço comece a agir perante a Lei Geral de Proteção de Dados? O primeiro passo são os dirigentes, os gestores, os donos, o jurídico, né, a depender do porte da empresa, é ter conhecimento de quais são os seus deveres e quais são os direitos dos cidadãos a partir da LGPD. Esse é um primeiro passo. Aí, como eu estou dizendo, é uma questão de consciência. Então, a partir daí, ele vai, no segundo momento, adotar elementos práticos que permitam a ele dar esse devido tratamento. E aí impor segurança aos dados a eles submetidos, né, por um sistema de informática. Aí ele vai ter que optar se ele vai guardar na nuvem, se ele vai ter o seu, como é que é o nome daquele, o computador que fica, o servidor, se ele vai ter um servidor, né, e aí se esse servidor vai ter backup, qual vai ser o sistema antivírus e anti-hackeamento que ele vai ter, e ele tem que criar e dar a resposta de como que os dados na empresa dele são tratados. O que significa isso? Quem é o responsável? Isso tem que ser explicitado, isso tem que ser divulgado, né? Olha, aqui no Costa Couto Associados, o Data Protection Office, o nosso DPO, é o sócio Éder Machado Leite. Se você tem qualquer questão, você quer alterar o seu dado, quer pedir a exclusão dele, quer pedir acesso a ele, quem vai tratar desse diálogo, as empresas terão que nomear alguém para fazer isso, tá? Então, assim, a empresa vai ter que ter essa mudança realmente de mentalidade de política. Sim. Temos uma outra pergunta do Aloysio, ele fala assim: como sabemos que a maior segurança é a prevenção? O que fazer para proteger esses dados? Eu acho que a resposta foi até já antecipada pelo doutor, né, com relação a backups, servidor, enfim. Aí, até aproveitando, eu até avançar um pouquinho, a gente tem uns elementos que entram muito na LGPD, que é a chamada as fragilidades na engenharia social, né? Então, vamos lá. Uma empresa que sofrer o vazamento de seus dados, isso costuma ter um elemento externo, é um criminoso, é um hacker, é um cara que não tem nada a ver com a empresa que ali entrou, mas você tem também as fragilidades internas, né? Pessoas que não bem orientadas, funcionários, cometem lapsos, cometem equívocos. Por exemplo, eu não sei aí dos que estão nos ouvindo, acompanhando, seja ao vivo agora, seja posteriormente, inclusive você, Soraya de Deus, você acabou de ter o seu WhatsApp clonado, não foi? Exatamente. Então, veja, mesmo as pessoas mais preparadas, você é absolutamente bem orientada, né, sofreu essa fragilidade. Eu já tive inúmeras ligações, doutor Juliano, aqui é do gabinete do deputado Caibrim de Souza, ele quer te ligar, vou te mandar um... Só que aí depois desse golpe já caiu. Só que outro dia eu sofri pelo Zap, tá? Vou até compartilhar, que é perigoso, um módulo novo de fazer o golpe. Eu recebi um Zap no meu celular dizendo o seguinte: Juliano, meu nome é Rubem, sei lá, vou chutar aqui, eu até usar o nome do nosso presidente. Eu sou amigo do Jefferson Nazário, eu estou criando um grupo para tratar de segurança. Você quer entrar no grupo do Jefferson Nazário? Opa, claro que eu quero, que privilégio, muito obrigado. Então tá, você vai receber um SMS, recebe lá o código, compartilha aqui comigo. Ou seja, e aí o que eu quero dizer com isso? Voltando à pergunta, que eu não quero fugir do tema. Os nossos funcionários devem ser muito treinados para estarem sempre de olhos bem abertos, que ele pode receber um e-mail e dizendo, vamos supor, eu tenho aqui um contrato com a Fenavist, né? Aí alguém exterior pode simular um e-mail da Fenavist e mandar aqui para a Kícia. Falar, Kícia, aqui é da Fenavist, tive um problema de comunicação com o doutor Juliano, por favor, me passa a senha de acesso aos nossos dados. E ela dá bobeira e passar. Então, tem o treinamento e tem também, por óbvio, né, a cumplicidade. Algum funcionário, algum colaborador pode também se vender, né, a grupos, né, que querem agir de forma equivocada e tal. Então, assim, tem o elemento externo e o interno. Temos que cuidar dos dois, né? Eu aqui no escritório mesmo, já vou, mesmo que virtualmente, preparar uma palestra para a nossa equipe de advogados, para o nosso administrativo, né,
para nosso financeiro e para nosso controle, para que tenhamos, a partir de agora, ainda mais cuidado no trato das informações que estão sob nossa custódia. Perfeito, doutor Juliano. O Diego questiona, a lei aborda os parâmetros e padrões que as empresas e órgãos precisam seguir, por exemplo, artigos que determinam como executar todos os procedimentos? Não, a lei, inclusive eu queria aqui parabenizar o nosso consultor Hélio Gomes, que esteve nos acompanhando, uma honra para nós, né, Soraya? Com Temos certeza. aí a audiência do grande jurista do direito do trabalho, Hélio Gomes. A lei não dá todo esse descritivo. O que a gente espera agora é que talvez venham normas regulamentares, né, da lei. A autoridade nacional que acabou de ser criada, ela talvez venha a expedir, e aí, nessa hora, a gente lida com isso em outros órgãos, né, na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, e que já tratam, por exemplo, da segurança. Então, devem vir resoluções, devem vir portarias que auxiliarão as empresas brasileiras e aos brasileiros a tratarem e avançarem neste elemento tão duro que vai ser desafiador, a garantia da privacidade dos dados das pessoas. Até porque, né, doutor Juliano, se as empresas estão preocupadas, imagina os órgãos públicos, porque até então, pelo menos eu não tive notícias de mobilizações internas nos órgãos públicos. Então, eles também estão preocupados, né, com essas mudanças, certamente. Eu vou até aqui me atrever a dar acho que uma colaboração aos nossos ouvintes do ao vivo, também aqui que fica gravado. Né, nós temos no Brasil uma empresa chamada Serpro, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, né, todos aqueles que declaram imposto de renda, né, no início do trimestre do ano seguinte, né, por exemplo, o imposto de renda ele é gerido pelo Serpro, e eu falo do Serpro com muito carinho, porque a minha mãe foi do Serpro, a minha esposa Aline é do Serpro, são funcionários e funcionárias bem dedicados, é uma empresa séria. Se você acessar hoje, Soraya, tá, o site do Serpro, é uma empresa pública que lida com isso e ela já tem tido preocupação e ela tem compartilhado elementos de conhecimento, de cognição da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vejo dos órgãos, pelo menos dessa empresa, uma preocupação do trato disso, e até tenho conhecimento de que o Serpro está treinando seus funcionários, está avançando muito bem, porque, veja, né, o Serpro é detentor de informações super sensíveis, né, para o cidadão e para as empresas, que os seus dados de natureza tributária. O Serpro é vinculado à Receita Federal, que, por sua vez, é vinculado ao Ministério da Economia. Né? E a gente tem toda essa questão de sigilo e trato e por aí vai. E quem também deve estar muito avançado nisso são os bancos, né? As grandes corporações financeiras que também detêm informações, por lei, já eram sigilosas. Sim. Temos aqui mais uma pergunta do doutor Leonardo Tadeu, meu esposo. Obrigada por estar participando. Você acabou de compartilhar um dado sensível da vida dele. Ó. Verdade. E que prova de que ele é muito sortudo. Vai. Então, o doutor Leonardo questiona aqui, o termo de consentimento da Lei Geral de Proteção deve ser analisado à luz do Código Consumidor, nos casos de relação de consumo, em vista dos contratos de adesão, haja vista as empresas impostas, haja vista as atualizações impostas pelas empresas, ou seja, está perguntando como vai funcionar esse contrato de adesão, como se trata de uma relação consumerista, né? Eu tenho lá em casa, aos que me conhecem, uma moradora muito amada por mim, que é minha filha Manuela, de 8 anos. E é muito comum ela vir com este tablet que aqui está e querer baixar um joguinho. Né? Ela antigamente falava, pai, eu quero baixar um jogo. E quando você baixa o jogo, você normalmente tem um termo de consentimento já ali. Né? Você já anui com várias coisas. E, olha, vamos todos aqui, raramente você lê aquilo. Né? Então, respondendo aí, o Leonardo Tadeu, é isso? Isso. Isso. O que vai acontecer, Léo, é que eu entendo que as empresas, inclusive essa, que estabelecem relações consumeristas, elas devem aditar, elas devem atualizar e adequar estes que você chamou contratos de adesão, inserindo ali termos de consentimento de uso de tratamento de dados, né, e que você já está consentindo com a sua utilização. Essa deve ser
deve ser um avanço que as pessoas vão fazer. Inclusive, uma grande autoridade nessa questão de processamento de proteção de dados é um advogado de Brasília chamado Fabrício Mota. Ele participou no Senado Federal da confecção dessa norma, é uma das grandes autoridades, é um amigo meu, já fiz uma live com ele sobre isso, já palestrou no meu escritório, e ele estava dizendo, outro dia, sobre como qual é o perigo de fazermos esses consentimentos virtuais sem muito ver, sem muita preocupação, e o que é que estamos otorgando, quais direitos estamos consentindo para essas empresas, que nem todas necessariamente tratarão com a seriedade necessária, né, os dados que estamos compartilhando. Então, assim, quem aí tem Instagram, eu me assusto. Eu vejo outro dia, né, um anúncio no Instagram de uma empresa que, em tese, te dá a localização de onde você está para quem cadastrar seu telefone, ou seja, uma coisa muito louca. Você tem hoje, né, Soraya, você vai fazer uma busca no Google, o CNPJ de alguém, você bota até o nome completo, lá diz se ele é sócio das empresas. Eu não sei como os órgãos públicos de controle tratarão, a partir de agora, essas atividades, que, no meu entender, podem passar a ser consideradas com alguma ilicitude, tá? Perfeito, doutor Juliano. O nosso tempo já está se esgotando, mas temos aqui duas outras perguntas. Uma delas a lei modificou o prazo de guarda de dados e backups que anteriormente eram previstos de 5 anos? Alguns detalhes mais específicos desta lei, e até conforme a gente até combinou, né, Soraya, eu vou estar guardando para a nossa palestra do dia 24. Hoje eu dei uma rememorada em alguns elementos, mas é o seguinte, eu posso até lhe dizer que a questão de prazo, enquanto existir o direito à lei, e aí a minha proteção ela vai valer. Eu não entendo, e não me lembro de ter, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, previsão de que depois de determinado curso do tempo, os meus direitos não estejam mais ali sacramentados, né? Não tem, em relação a dados pessoais, eu não me lembro de ter visto aquilo que a gente fala das músicas, caiu agora no domínio público, né? Não, o meu dado deverá ser bem tratado enquanto eu por aqui estiver. E mais, é um dos elementos do termo do consentimento, é um dos direitos do usuário a todo e qualquer tempo ele comunicar à empresa: você está proibida de tratar meus dados, você está proibida de compartilhar meus dados. E aí eu encerro, né, o direito dele da utilização do trato dos meus dados. Perfeita. Última pergunta, doutor Juliano, para a gente encerrar. A autorização para a coleta e tratamento dos dados nos contratos pode ser singela e remeter para o website da companhia para averiguação das especificações na política de tratamento de dados da empresa? Eu acho que assim, tá? As empresas deverão expor as entranhas das suas políticas de tratamento de dados, né? E também, como eu disse, elas deverão criar canais de comunicação para que os direitos assegurados aos usuários sejam tratados. Então, por exemplo, nós no Brasil hoje temos poucas companhias aéreas, né? 3 ou 4. Eu não vou citar um nome para não parecer que a gente está fazendo propaganda. Vamos supor que você era usuário de uma delas e vivenciou um dissabor, né, grande numa determinada viagem e não quer mais ter relação comercial com aquela empresa. Você vai ter o direito de mandar para ela uma correspondência dizendo: elimine as minhas informações do seu banco de dados. Né? Esse é um direito seu e que, por óbvio, pode talvez lhe gerar algumas limitações na relação comercial que você, porventura, venha a ter de novo. Né? Não tem aí os programas de premiação, de pontos, de fidelização, né? Eu entendo que consentir com a utilização de seus dados, né, permitir que eles sejam objeto de cessão e negociação, as empresas tendem a remunerar isso de alguma forma, aumentando seus pontos, te dando prêmio e tal. Né? E, na verdade, você vai ter ainda um elemento, um momento de maturação da aplicação das normas, né? Os seres humanos e as empresas vão a ela se adaptar.
E isso vai ser muito importante para vermos, num futuro breve, como que as empresas e os brasileiros se comportarão. Perfeito, doutor Juliano. O nosso tempo, infelizmente, né, já está apertadinho, mas ficou com gostinho de quero saber mais, temos muitos detalhes, parece ser, a lei parece ser ampla, mas ela é rica de informações, né, e medidas emergenciais que devem ser tomadas para as empresas, não só as empresas, como a gente já conversou, associações, sindicatos, enfim. Então, queria então deixar já o convite, né, para o nosso curso, um mini curso que nós faremos aí via Instituto Nacional das Empresas de Segurança, com apoio da FENAVIST e da Federação Mundial de Segurança, para aprofundarmos um pouquinho mais desse curso, né? O curso será ministrado também pelo Dr. Juliano, que é o consultor jurídico da FENAVIST e consultor jurídico também do INACEP, tem feito um trabalho aí sensacional nas entidades, muito bem representadas. Então, deixar já antecipar o convite a todos para as inscrições que serão iniciadas logo em seguida. O evento será no dia 25 desse mesmo mês, né, do mês de setembro, às 10 horas da manhã. Certo, doutor Juliano? Daqui a quinta-feira que vem, né? Hoje é dia 16, exatamente daqui a 8 dias, 9 dias. E eu pretendo lá, tá, aos inscritos nesse curso, na sexta-feira, disponibilizar elementos mais concretos, disponibilizar modelos de termo de consentimento, até às vezes organograma do que as empresas devem fazer no trato, nas etapas de inserção dessas políticas, né, de tratamento de dados. O nosso intuito também não vai ser esgotar o tema, mas colaborar, contribuir, compartilhar um pouquinho mais, facilitando com elementos um pouco mais práticos esse desafio que vivenciaremos de respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma alegria ter estado com você, Soraya. Você participou e conduziu o trabalho de forma brilhante. Meus parabéns. Espero que não seja a última, pelo contrário, seja a primeira de muitos. Obrigado à nossa superintendente Ana, ao nosso presidente Nazário, a todos os presidentes dos sindicatos estaduais e à diretoria da Federação Nacional das Empresas de Vigilância, que conduz também o INACEP. É uma alegria, um orgulho estar próximo de vocês, pessoas do bem. Muito obrigado. Eu quem agradeço, doutor Juliano, pela oportunidade. Foi uma pequena hora, né? Porque acabou que uma hora passou voando. E agradeço aí a todos pela participação. O link de inscrições já está disponível, né, aí na plataforma do YouTube. Teremos divulgações aí nas nossas redes sociais. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscrevam. A nossa ideia é criar novos eventos como esse, sempre com o propósito de levar informações, estarmos alinhados, atualizados, e facilitar, principalmente o trabalho dos advogados também, né, doutor Juliano, porque são tantas informações, são tantas leis, está sendo até difícil a gente conseguir lê-las, aprofundá-las, porque é uma atrás da outra. Então, é tentar otimizar o trabalho, não só do jurídico, mas de RH, o pessoal da informática. Eu vi que tem alguns que participaram aí que são da área de informática. Então, enriquecer ainda mais o nosso setor e a nossa sociedade de forma geral. Então, agradeço a todos, uma boa